Pronto, olá pessoal, estamos aqui mais uma vez numa live da TV GEPOST, Grupo de Pesquisa Ontologia do Ser Social, História, Educação e Emancipação Humana, do Instituto de Estudos e Pesquisas do Movimento Operário. Quem fala é o professor Frederico Costa. Estamos aqui com dois historiadores, certo? O professor Antônio Marcondes, o professor Rafael Felipe, ok? Para debatermos, aprofundarmos, discutirmos a função, o papel da história, tanto em seu sentido geral, abstrato, quanto no nosso sentido cotidiano, certo? São dois historiadores de quilate, de peso, né? Que tem uma perspectiva emancipadora da história, e é uma temática muito importante, porque de uns tempos para cá, a história e o ensino da história vem sendo acacada como um elemento aí do diabo, do demônio, do satanás, do comunismo, certo? Então, você falar de história, pesquisar, identificar a história como produto da atividade humana, para os setores fascistas, neofascistas, fundamentalistas, um absurdo. Então, é por isso que nós estamos aqui para iniciar esse debate, essa discussão com a história, né? E a temática é lições da história, qual futuro construir, tá ok? Então, eu inicio com o seguinte questionamento, tá certo? Professor Marcondes e depois o professor Rafael. Para que história, hein, pessoal? Qual a importância da história? Vamos lá, Marcondes. Primeiro, gostaria de dar uma boa noite, né, a Fred, Rafael, a Carla e a todos do GEPOST e aqueles que, a partir de agora, vão nos acompanhar aqui nessa live, né. Bem, o Marc Bloch, grande historiador francês, ele, no seu livro Apologia da História, ou Ofício do Historiador, ele traz uma frase, né? Ele faz uma citação, que é o seguinte: a história é a química mais poderosa, mais perigosa, né? Que o cérebro já elaborou, né? Ou seja, a história, ela é reveladora, né? Dos fatos humanos, né? Então, ela suscita uma reflexão crítica acerca dos processos mais fundamentais, né, da sociedade humana, né, ao longo do tempo e do espaço, né. O próprio Marc Bloch, nesse livro, Apologia da História, ele afirma que, assim, o passado, né, enquanto tal, não pode ser objeto de um estudo científico, né. Isso seria equivocado, porque ele diz o seguinte: porque uma concepção de história deve estar ancorada na ideia de que o que se estuda a partir da história são os processos, as relações, as transformações que ocorrem na sociedade humana no tempo e no espaço, né? Ou seja, a história, ela é uma ciência que se debruça sobre os processos humanos sociais no tempo e no espaço, né? Portanto, aí está implicado uma concepção de história, né? Que não se reduz só ao passado, né? A análise do passado enquanto tal, mas as consequências, os desdobramentos que do passado resultam no presente, né? Portanto, a história é uma disciplina, uma ciência que analisa, que reflete criticamente os processos humanos no tempo e no espaço, né? Então, desde que o ser humano se constituiu enquanto tal, e começou a viver em sociedade, em comunidade, em sociedade, e começou a complexificar a sua vida social, portanto, a história. Uma história propriamente humana, né? Que está ligado diretamente aos fatos econômicos,
aos fatos políticos, aos fatos culturais, né? Portanto, a história ela é uma ciência que busca compreender todas as relações humanas no tempo e no espaço a partir de uma totalidade de relações, né? Vamos dizer assim. Ou seja, tudo que o ser humano produz, cria, né? É um fato histórico, né? E a história, enquanto ciência, enquanto uma área do conhecimento humano, ela está aí exatamente para revelar, para suscitar um entendimento crítico sobre o sentido desses fatos, desses fenômenos propriamente humanos, né? Pronto, camarada Rafael. Boa noite, boa noite. Queria dar boa noite aqui ao professor Fred, professor Marcondes. Boa noite à professora Carla. Boa noite a todos que estão ouvindo aqui a gente na TV GPOS. Eu acho que a primeira reflexão sobre a história é importante a gente lembrar uma diferença que um historiador catalão, Rura Rosteg, ele vai falar que existem duas coisas importantes. Primeiro é o processo em si, o processo do acontecimento, né, que é como as coisas acontecem, né, que envolve o que o Marcondes estava falando aí sobre as totalidades, os aspectos econômicos, políticos, sociais, culturais, e, ao mesmo tempo, a forma a qual se atribui à pesquisa e à análise da história, que é o processo de construção de um discurso histórico, né? Como o Marcondes falou, o Mark Bloch, que é um dos defensores da história quanto uma ciência, ele vai se preocupar com como nós vamos interpretar e entender o conjunto dos fatos, né? Quais vão ser os mecanismos, as ferramentas que nós vamos usar para compreender os fatos, o que está acontecendo, o que aconteceu e como aconteceu. Então, a história é uma ferramenta indispensável para a sociedade humana, né? E eu acho que uma das primeiras categorias que a gente precisa entender, para o ponto de vista histórico, é a categoria da historicidade, né? E todos os processos constituídos por seres humanos são processos históricos, né? Construídos historicamente em seu tempo e seu contexto. Então, a história serve para contribuir para essa análise do que aconteceu, do como aconteceu, por que aconteceu, e entender quais são as congruências desses acontecimentos, quais são os processos que foram levantados, quais são os processos que foram apresentados, quais as contradições, né? E aí, compreendendo todos esses conjuntos de relações, a gente tem uma ferramenta extremamente importante para compreender quais são as lições que nós temos do passado, como desenvolver aí uma tentativa de formular, de elaborar um futuro, né? O George Orwell tem uma frase muito importante, né? Eu acho frase muito interessante que ele fala em 1884, né? Quem controla o passado controla o presente, né? Ou seja, a história tem um papel de revelar o passado, de discutir o passado, de problematizar o passado. Então, a história é essa ferramenta que permite aos seres humanos discutir o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, né? E cada vez mais a história tem sido questionada porque construir o passado, reconstruir as memórias e os discursos sobre as memórias tem sido um processo importante, né? O professor tinha falado no início da abertura, hoje cada vez mais se vangloriam as tendências negativistas que vão negar a história como ciência ou negar os acontecimentos históricos. Então, cada vez mais é importante a gente pensar a história como essa ciência que reflete sobre os processos que foram acontecidos. Bem, é isso. Gente, obrigado por essa contribuição. Uma das coisas que está ocorrendo hoje, de certo tempo para cá, é um movimento revisionista da história, certo? Então, você tem as forças de extrema-direita aqui no Brasil começaram a elaborar uma outra leitura do que foi o golpe militar de 64, uma outra leitura da história do Brasil, certo? Há sites monarquistas que vão falar que no Segundo Império, né? Dom Pedro II era uma maravilha, que era um paraíso na face da terra, ok? Então, tem isso. Também tem uma outra questão, que aí eu queria colocar para vocês esses 3 pontos. Primeiro, o revisionismo histórico. Segundo, um
filósofo que rendeu muitos frutos, ainda rende hoje, também das correntes denominadas pós-modernas, Nietzsche, vai dizer o seguinte, de que não há fatos, só interpretações. Certo? O que foi radicalizado por alguns setores, de dizer que realmente você não pode afirmar nada de concreto do que aconteceu na história, porque vai depender das interpretações. Né? Então, diante disso, eu faço até um terceiro ponto. É possível, para vocês que são historiadores, é possível ter uma leitura objetiva do processo histórico, certo? E onde é que objetividade e interesse social entre em conflito ou não, certo? Porque eu sou daqueles que pensam que a verdade liberta e que a verdade é revolucionária, né? Aí, para concluir, é possível ter realmente uma história verdadeira, mesmo que seja aproximativa? O companheiro Marcondes aí com a palavra. Bem, o Fred colocou uma questão sumamente importante e decisivamente pertinente, né? Porque a história, enquanto conhecimento científico, ela busca aprender a inteligibilidade dos fatos históricos, né? Ou seja, dos fatos sociais, do passado e do presente. O Rafael fez uma referência aí fundamental, que é o seguinte: quem manipula o passado manipula o presente, né? Esse é o sentido do revisionismo histórico, empreendido pelos, né, vamos dizer assim, entre aspas, intelectuais da extrema-direita, né? Você tem um pessoal lá do Brasil Paralelo, né, que é um grupo ligado ao... Quer dizer, é um grupo de bolsonaristas, né, extrema-direita, que recentemente elaboraram um documentário-filme chamado Brasil 1964, né, Entre Armas e Livros. Salvo engano, esse é o tema, né, do documentário. Qual o objetivo do documentário? É exatamente recontar a história do Brasil à luz, né, dos interesses da classe dominante, né? Então, eles mostram um Brasil distorcido. Eles distorcem os fatos históricos. Além de distorcer os fatos históricos, eles claramente deixam em tela, né, literalmente, a visão negacionista da história, né? Veja bem, nesse documentário não aparece, né, as lutas de classe no Brasil. É como se não existisse conflito no país, né? É aquela velha a tradição historicista, vamos dizer assim, né, ou melhor, a história tradicional, né, que enfatiza os grandes heróis, os feitos desses heróis, as grandes guerras, né, as batalhas, né? Então, é uma história que faz apologia aos vencedores, né, aos líderes, né? Então, Dom Pedro I, Dom Pedro II, né, Tiradentes, né? Ou seja, Princesa Isabel, e isso tem um sentido ideológico, né? Então, nesse sentido, Fred, por exemplo, esses intelectuais que produzem, né, vamos dizer assim, uma ideia de história do Brasil, por exemplo, eles tendem a negar a objetividade dos fatos históricos, né? Veja bem, a história, enquanto uma ciência, ela tem um rigor teórico-metodológico, né? O objetivo do historiador, e eu concordo plenamente com o Fred, é revelar a verdade dos fatos históricos sociais, né? Por exemplo, é inegável que ocorreu o Holocausto, é inegável que ocorreu a ditadura militar, né? Ditadura burguesa, no sentido de Saviani, né, de 1964 no Brasil. Como eu posso comprovar isso? Ora, existe a história enquanto disciplina, enquanto ciência, ela opera metodologicamente em diferentes aspectos, né?
ela estuda o passado a partir dos vestígios do passado, seja sinais, né, processos que ocorreram e que foram registrados, ou pela memória daqueles que viveram os acontecimentos mais recentes, ou pelos documentos, né, os vários vestígios que ficam no passado, em documentos, cartas, né, objetos, monumentos, enfim. E daí o historiador, ele opera o seu conhecimento apreendendo desses vestígios os seus significados reais. E aí ele problematiza essas fontes, esses documentos, para suscitar um conjunto de informações que vão ser legitimadas por uma reflexão teórico-metodológica que busca dizer claramente, né, o que foi o passado. O historiador ele não reconstitui os fatos para dizer exatamente como ocorreram esses fatos, mas ele revela, por meio dessa pesquisa, desse estudo, das fontes, dos documentos, da memória social, uma aproximação aceitável da verdade desses fatos. Portanto, a ditadura militar no Brasil, a ditadura burguesa, a ditadura da burguesia, do grande capital, ela engendrou a tortura, o desaparecimento de pessoas, ela engendrou assassinatos. Foi um regime político, né, autoritário, né? Então, assim, os historiadores no Brasil que se debruçam sobre os fatos históricos da ditadura militar de 64 a 85, especificamente, eles se baseiam em ferramentas, instrumentos cientificamente legitimados para comprovar que esses fatos ocorreram, certo? É inegável que a ditadura perpetrou uma barbárie, né? Cometeu assassinato. A oposição no Brasil, diga-se de passagem, o conjunto dos movimentos sociais, os partidos de esquerda, né? Os camponeses, um conjunto de lutadores e lutadoras que se opuseram ao regime e que foram brutalmente castigados, né? E isso está documentado nos anais da história, né? Negar esses fatos concretos é fazer ideologia, no sentido que o Brasil Paralelo fez, né? Com esse documentário, filme sobre 64, distorcendo a verdade dos fatos históricos para produzir, no plano da ideologia, o que vai dizer Lukács, um falso socialmente necessário sobre o que foi a história do Brasil, para criar um consenso na sociedade de que não houve ditadura, de que a ditadura não foi uma ditadura branda, né? Ou seja, é claro que esses setores da sociedade brasileira ligados ao grande capital, à extrema-direita, aos latifundiários, ao segmento fundamentalista da Igreja Católica e da Igreja Protestante, eles têm um papel ideológico que é exatamente criar um consenso hoje na sociedade de que a história, né, da ditadura militar não foi como está contido nos livros de história hoje do ensino fundamental e do ensino médio. Daí a sanha do governo Bolsonaro, por exemplo, em querer tirar os livros didáticos atuais do ensino fundamental, do ensino médio, porque nesses livros, ainda que tenham muitos limites, os livros didáticos atuais, mas eles revelam aproximadamente uma verdade sobre o que foi a história do Brasil, no geral, e, sobretudo, a história militar. E isso incomoda a classe dominante, porque quando você tem uma sociedade esclarecida acerca do que ocorreu na sua história, e, portanto, isso é um componente da sua memória, porque cria uma identidade, cria um vínculo social, cultural, com a sua comunidade, com o seu povo, se torna um instrumento de luta social e luta política. Portanto, nós só podemos avançar na luta contra o avanço do neofascismo, da extrema-direita, do fundamentalismo religioso no Brasil, se conhecermos como foi a nossa história.
né? E ela está aí, tá documentada. Por isso que é importante nós fazermos referência às pesquisas históricas sobre a história do Brasil, sobre a história do Ceará, sobre nossas lutas, né? Porque isso revela, ou potencializa, melhor dizendo, os instrumentos de luta política contra o revisionismo, o negacionismo, né? E essa ideologia conservadora da extrema-direita hoje no Brasil. Bem, Rafael, o que é que a gente pode dizer sobre o revisionismo e o negacionismo? Qual é a resposta que Não estou podemos... conseguindo ouvir. Está ouvindo? Conseguiu ouvir? Não estou conseguindo ouvir. Deixa eu ver se eu troco o fone de novo. Pronto, pois fale aí. Você está me ouvindo? Tá, eu estou ouvindo. Pode falar, fala. Não estou conseguindo me ouvir. Falar. Vocês estão ouvindo? Pode Tô falar? ouvindo. Pode. Não, eu acho que a primeira coisa... Vocês estão ouvindo? Tranquilo? A primeira coisa que eu acho importante a gente refletir, como o professor falou, sobre o revisionismo, é voltar um pouquinho aqui para contextualizar sobre o contexto do pós-modernismo na história, né? E a gente tem que chamar a atenção aí para os anos 60, para os anos 70, quando você vai ter uma... Principalmente nos anos 70, quando você vai ter aquilo que a gente chama na teoria hoje de linguistua ou geolinguístico, em que muitos teóricos vão elaborar uma guinada para uma discussão semântica, textual, ou elaborar que não existe mais uma objetividade, não existe mais uma verdade. Então, isso vai influenciar demais a história, né? Você vai ter a publicação em 1978 de um livro chamado Meta-História, de um filósofo chamado Hayden White. Isso vai ter um peso muito grande na produção teórica de historiografia, né? Porque a partir daí, muitos historiadores vão começar a refletir a história a partir de um elemento apenas da subjetividade, né? E aí, como eu tinha colocado na minha primeira fala, né, o Julio Arostegui deixou muito bem claro duas diferenças importantes. A diferença entre o processo histórico que aconteceu, ou seja, a história enquanto processo, do que aconteceu, dos fatos, do acontecido, e o processo de reprodução sobre o que aconteceu, que é diferente, né? A elaboração a qual nós vamos ter sobre esses processos. Ou seja, como nós vamos chegar a esses fatos, como nós vamos chegar a esses processos, quais são as teorias e nossas metodologias importantes para compreender isso. Então, isso é muito importante diferenciar para você saber como analisar a história e como analisar esses discursos revisionistas, né? Porque o revisionismo no Brasil, né, ele tem uma guinada muito forte desse contexto fora do Brasil que chega aqui, tanto nos anos 80 quanto nos anos 90, né? Por exemplo, um autor que a gente discute, eu e Marcondes, né, que é um autor aqui nordestino, ele vai dizer que a história vira uma literatura, né? Que a história perde completamente sua base objetiva e a história vira um conjunto de narrativas. Ou seja, que a história são narrações sobre o que aconteceu, né? Então, ela não tem um fundamento objetivo, não tem um fundamento muito sério, né? Que qual seria a legitimidade na história, então? Então, muitos dos historiadores que são dessas correntes vão defender saídas extremamente vagas sobre qual seria a atribuição de legitimidade da história, né? Alguns vão dizer que isso é um consenso, pegando um pouco da leitura do Habermas, né? Os historiadores têm que fazer um consenso, ou que a história se baseia apenas, não existe mais uma objetividade, então tudo seria um processo narrativo, então perde essa legitimidade da história. Então isso é muito importante para a gente refletir como analisar o processo que está acontecendo na historiografia brasileira e mundial. Até porque, assim, primeira coisa, né, como o Marcondes colocou aí, o fato, o acontecimento em si, ele é objetivo, aconteceu. Porque o Julio Arostegui vai defender, inclusive, que a única forma de legitimar o processo histórico é o próprio processo histórico, ou seja, a realidade. É claro que as formas que nós vamos levar para construir essa legitimação são formas extremamente importantes, que são as teorias que nós vamos construir, os conceitos, as categorias, a pesquisa em si, as fontes, as memórias, as documentações. Então, esse é o processo que foi construído
desde o início da modernidade, né, de levantar esses processos para chegar a conclusões históricas, né, o que de fato aconteceu. Se discute muito hoje, por exemplo, o conceito de ditadura militar ou regime civil militar, né? Isso, inclusive, eu acho que é uma discussão importante para entender qual é a diferença das duas, mas é importante entender que, para além do conceito que existiu no Brasil, foi como o Marcos já falou, uma ditadura alicerçada dos militares, com apoio de boa parte dos empresários brasileiros, né, que construiu aí repressão, tortura, que construiu o enriquecimento e a ampliação da desigualdade social no Brasil, que atacou a educação brasileira, que atacou a sociedade brasileira como um todo, que oprimiu, que matou, que estuprou mulheres, né, que torturou crianças. Então, esse conjunto de fatos é o que nos faz refletir sobre a historicidade do processo que aconteceu. E isso carrega aí uma objetividade. Então, como o professor colocou no começo da pergunta, eu acho que a grande questão é atribuir como ferramenta importante uma condição da verdade, né? Uma necessidade da verdade. Porque se não existe uma verdade, não vai existir aí como a gente mensurar o que seria uma história boa ou uma história ruim, né? É claro que a história jamais você vai conseguir chegar à história verdadeira absoluta, né? Na verdade absoluta dos fatos, mas atribuir a história como um processo de aproximação, a pesquisa, a teoria, os conceitos e as ferramentas de se aproximar cada vez mais do que de fato aconteceu, tentar cada vez mais representar o passado da forma qual ele aconteceu, né? Essa tentativa de aproximação é fundamental para a construção desse passado enquanto passado, né? De construir o passado em si, de reconstruir esse passado. Então, isso é fundamental. E pensar também o quanto isso é agressivo para a formação das memórias das pessoas, né? Se eu penso a história apenas como um texto, apenas como um discurso narrativo, isso me permite, por exemplo, dizer que o Holocausto não existiu, ou me permite também diminuir ou minimizar os males do Holocausto, né? Não foram 3 milhões de judeus, foram 1 milhão, isso não importa. Foram milhares de mortes de judeus no Holocausto, e não importa como aconteceu, se aconteceu 1, 10, o que importa é que houve esse processo. Então, as narrativas que são construídas em cima disso, que tentam relativizar o processo, são extremamente complicadas, né? Então, o historiador hoje tem que cada vez mais questionar essas narrativas que tendem, além de ser relativistas, negativistas, né? Negar que no Brasil teve ditadura, negar o Holocausto, negar o fascismo, negar o nazismo. Então, esse é um processo importante, né? Então, a história precisa se ancorar numa categoria que é a categoria da verdade, né? Numa realidade que existe, de fato, e a partir daí se atribuir o conhecimento histórico, né? A partir daí compreender como esse conhecimento histórico pode ser construído. Então, acho que é por aí. Mas só uma coisa que é importante também lembrar, né, que tem a ver com esse processo no Brasil, é que essas discussões, elas têm um fundo extremamente importante, que é um fundo político, né? Acho que uma das bases dessas concepções são o fundo político, né? O Alex Kalinick, no livro dele, vai discutir um pouco sobre isso, sobre a pós-modernidade e um fundamento político que, na consequência final dele, quer dizer, tentar abrandar a luta de classes, ou tentar inferiorizar a luta de classe, ou tentar cada vez mais desmobilizar. Eu acho que esse é um processo que a gente precisa compreender. Aqui no Brasil, o fundo político disso é cada vez mais valorizar essa extrema-direita que está no poder, né? Limpar a história de quem tem as mãos ensanguentadas de sangue de torturados, né? Mostrar que a ditadura militar foi um regime que torturou, que oprimiu, que estuprou. Então, esse processo, né, de negar os fatos históricos legitimam quem está no poder hoje, né? Legitima aqueles que defendem os torturadores. É mais ou menos por aí. Ótimo. Em que a história, né, o ensino da história, o fazer história, o pesquisar o que realmente aconteceu no passado, nos ajuda a compreender o aqui e agora. Eu vou dar um exemplo concreto. Nós vimos
três empresários representativos da nossa burguesia interna, o Justus, o dono da Havan e o dono daquela linha de lanchonetes Madeira. Todos eles eleitores do Bolsonaro, todos eles com profunda ojeriza ao povo, desprezo ao povo, e questionando se era desprezando os números possíveis de mortes. Por que eu estou fazendo essa colocação? Porque a gente tem que analisar a história não só do ponto de vista abstrato, né? Ou seja, as classes dominantes brasileiras são diferentes das classes dominantes argentinas, norte-americanas, né? Embora sejam dentro do contexto do capitalismo. Então, por que há esse desprezo tão grande das classes dominantes brasileiras? Né? É um desprezo pelos que vivem da venda da força de trabalho, o racismo, certo? Uma misoginia, né? Quais são as raízes culturais, as raízes sociais, as raízes históricas dessa postura das nossas classes dominantes? Por quê? Porque muitas vezes setores da nossa esquerda colocam as classes dominantes brasileiras atuais, principalmente a nossa burguesia interna, como tendo o caráter da heróica burguesia francesa durante a Revolução Francesa. Né? Embora em alguns momentos lá ela não tenha sido tão heróica, certo? Mas teve um papel progressivo, cumpriu o papel progressivo, como cumpriu também a burguesia dos Estados Unidos, né? Na sua luta pela independência, né? E, por exemplo, a burguesia inglesa, na Revolução Inglesa e tudo. Mas as nossas classes dominantes, né, são essas aí que estamos vendo. Apoiaram o Bolsonaro, apoiam o programa econômico do Bolsonaro e são tão ou mais preconceituosos que o Bolsonaro, né? Então, o que é que vocês, como historiadores, né, como profissionais estudiosos da história, professores, têm a dizer, né, do ponto de vista do que é a história nos ajuda a compreender falas de representantes da burguesia, né, que não são falas isoladas, né, representam realmente o setor hegemônico da burguesia brasileira. Porque se não fosse hegemônico, outros empresários teriam saído dizendo o contrário. Né? Todos os que criticaram a fala desses empresários não são empresários. Né? Então, quer dizer que quem cala, consente nesse sentido. Né? Então, como é que vocês entendem essa questão? Eu poderia destacar, Fred, um ou dois elementos fundamentais sobre a questão que você levantou. Primeiro, o seguinte, a verdade, né, dialogando um pouco com o Rafael, ela constitui um fundamento decisivo para a gente aprender a inteligibilidade dos fatos. Né? Existem inúmeras ciências que se debruçam sobre os fatos sociais, vamos dizer assim, né? A antropologia, a psicologia, ou a psicologia voltada mais para as questões sociais, né? Você tem a própria literatura, podemos colocar também nesse sentido. Você tem propriamente a sociologia, você tem a história, a economia, enfim. São áreas que compõem o que a gente conhece como a área das ciências humanas, né? Que estudam os fatos propriamente humanos, né? Então, veja bem, cada ciência dessa tem cada área dessa tem um método, uma teoria específica para tratar desses fatos, né? Um olhar, vamos dizer assim, entre aspas, mais específico sobre
os fatos humanos, né, no tempo e no espaço. E aí a história, fundamentalmente, é a ciência que se dedica a compreender, a aprender a inteligibilidade desses fatos no tempo e no espaço. Né? Portanto, a história, ela revela a verdade dos fatos. Né? Não uma verdade no sentido absoluto, que foi assim, pronto. Né? Mas uma verdade cada vez mais aproximativa acerca dos fatos, reveladora das principais tendências que dão sentido a esses fatos. Né? Por isso que o historiador problematiza o passado. Especificamente, o historiador problematiza o passado fazendo pergunta às fontes, aos vestígios, aos documentos que perduraram e perduram no tempo e que o historiador acessa para tirar para fazer suas conjecturas, levantar suas hipóteses e, a partir daí, desenvolver uma narrativa, uma escrita que seja, que esteja diretamente e cientificamente vinculada a uma representação objetiva dos fatos históricos, né? Isso é uma questão teórico-metodológica, que eu estou destacando aqui, né? Portanto, o historiador que, no Brasil, que estuda os fatos históricos referentes ao escravismo colonial, e aqui eu me reporto especificamente ao grande historiador comunista Jacob Gorender, né? Que deixou um legado, assim, inestimável sobre a história, a história da sociedade, da cultura, da política do Brasil, né? Então, o Gorender, ele, enquanto historiador, ele revelou um conjunto de elementos que nos revelam, né? Que nos possibilitam entender a verdade dos fatos históricos no Brasil, né? O Marx, ao dizer que a história da humanidade até hoje, né? A história da sociedade humana até hoje é a história da luta de classes, é porque o Marx ele apreendeu criticamente uma tendência intrínseca das relações sociais humanas, né? Que é a disputa, o antagonismo, né? Pela apropriação econômica e pelo controle político. Né? Então, ele dá os exemplos, né? Do escravismo antigo, do feudalismo, do capitalismo, e ele constata, né? Por meio de pesquisa, de evidências, que a história até hoje tem esse sentido de luta de classes. E isso implica que essas classes elas mantêm uma relação conflituosa desde que a humanidade, né? Desde que o ser humano instituiu a sociedade de classes, vamos dizer assim, né? Então, essa disputa fundamental, né, que hoje a gente atualiza, podemos dizer assim, né, pensando atualmente enquanto conflito capital-trabalho, ela é reveladora dos interesses que estão em jogo na sociedade. Né? Então, quem domina economicamente, como dizia Marx, né, também domina no político ou cultural, ou que a ideologia, né, dominante em cada época histórica é a ideologia da classe dominante. Portanto, a classe que domina economicamente, ela quer reproduzir no plano da ideologia os seus interesses. Né? O Marx vai dizer que a burguesia ela produz a ideologia e quer fazer dela a verdade universal, porque aí ela cria um consenso, né, ideológico-político, que se constitui como um instrumento útil no seu processo de dominação de classe. Porque se domina a classe no sentido econômico e também no sentido ideológico. Né? Se a gente pegar o sentido de ideologia aqui, no sentido negativo de ideologia, né? A ideologia como um falseamento do real. Então, você toma ideias, pensamentos, né, por exemplo, que a classe dominante elabora, para ofuscar, para distrair, né, vamos dizer assim, o conjunto da população, para não buscar entender a verdade dos fatos. Porque quando você aprende a verdade dos fatos históricos, dos
fatos sociais, você toma consciência crítica do sentido desses fatos. Portanto, você toma uma posição. E esse processo, esse processo de desvelamento das contradições inerentes de cada sociedade, aqui especificamente do capitalismo, ela possibilita que o indivíduo, portanto, tenha uma visão crítica da sociedade na qual ele está inserida. E aí a história, enquanto uma ciência, ela se constitui como um instrumento teórico, metodológico fundamental no desvelamento desses fatos. Porque as ações humanas no tempo e espaço, elas são dotadas de sentido. Há um sentido, né? Por exemplo, o sentido da metrópole portuguesa, né? Dominar a sua colônia, no caso a colônia do Brasil, né? Por séculos, instituindo um regime escravista, né? E depois isso teve continuidade com a permanência, né, da família real aqui no Brasil, né? Um caso na história, um caso específico na história, né? Porque a metrópole vive na própria colônia, né? Então, assim, isso é fundamental na compreensão dos fatos sociais. É a revelação do sentido desses fatos. O que ocorreu na história? Porque o historiador, enquanto um cientista social, ele busca evidenciar pela sua pesquisa os processos, as relações, as conexões que ligam, né, todos esses fatos, o econômico ao político, né? Ou seja, o escravismo colonial que perdurou por vários séculos no Brasil, né, ele produziu também uma ideologia, né? Ou seja, o trabalho compulsório, que é um fato prático, econômico, né, ele também produziu uma ideologia, o racismo, por exemplo, né? E isso até hoje perdura enquanto um elemento, né, legitimador do conflito de classes, né? Não basta a burguesia dominar, explorar e dominar economicamente, controlar politicamente, mas é necessário difundir um ideário sobre os seus valores. Por isso que a classe dominante brasileira, em sua gênese, ela é racista, né? Ela é antipovo, né? É uma elite que quer se diferenciar do povo, né? Nos costumes, nos hábitos, no modo de pensar. Portanto, ela cria uma ideologia. E, para isso, ela se vale de conhecimentos também que são científicos para justificar essa dominação. O colonialismo, no século XIX, se valeu do, vamos dizer assim, darwinismo social, para justificar que há povos inferiores, que precisam de serem civilizados, né? Precisam de líderes, ou de uma nação superior, que atingiu o progresso, que pode levar esse progresso a essa sociedade, né, atrasada. Essa justificativa ideológica, ela cumpriu um papel fundamental no processo de colonização do século XIX, né? A Inglaterra, a França, a colonização que eles empreenderam na África, né? Sobretudo. Então, assim, a história, enquanto ciência que busca apreender criticamente a inteligibilidade dos fatos sociais, ela é reveladora dessas tendências que atravessam as nossas relações sociais, né? Portanto, a história, enquanto disciplina, digo assim, das áreas de ciências humanas, ela cumpre um papel fundamental no processo de conscientização da sociedade sobre o seu passado, sobre o seu presente, né? Por isso que a memória ela está em disputa, né? E a história, enquanto ciência, está em disputa porque ela pode se tornar uma arma poderosa, né, para legitimar os interesses ou da classe dominante ou da classe dominada que quer se expressar a partir dos seus interesses. E aí, indiscutivelmente, a história que é produzida pelo de baixo, como vai dizer Thompson, ou vamos dizer assim, ou propriamente a história social, é uma história que busca a verdade dos fatos, né? Que na sociedade
a classe dominante, ela oprime, né? É isso. Rafael, retomando, em que a história pode ajudar a compreender as posturas atuais dos representantes das nossas classes dominantes? Pronto, eu acho que o primeiro Né? elemento que começou a desenvolver aí sobre o aspecto das ideologias que foram criadas aqui no Brasil, eu acho que, além do que ele falou aí da Inglaterra, da França, sobre o colonialismo, é importante trazer para o Brasil também, né? No final do século XIX, os cientistas sociais, na época, né, os teóricos, é, foram formular uma ideia de que o Brasil era, era atrasado, o Brasil era um país pobre, porque tinha muitos negros, né? O Brasil é uma sociedade de negros, então essa elite ela vai começar a discutir, por exemplo, a necessidade de fazer o branqueamento racial no Brasil, né? Daí vai começar um processo de trazer imigrantes italianos para cá. E esse discurso é muito forte que a elite construiu, inclusive um discurso usando aspectos científicos, como por exemplo Nina Rodrigues. Ele vai acusar de todas as rebeliões populares no início da Primeira República de fanáticos. Ele vai chamar que os seguidores de Antônio Conselheiro eram fanáticos, eram lunáticos. Por quê? Porque as manifestações populares, na visão da elite brasileira, sempre foi manifestações de cunho de fanatismo, de messianismo. Então, é um aspecto muito importante que o Marcos está falando, o aspecto da ideologia, né? Saber como essa ideologia brasileira foi construída. E aí não tenho dúvida que um dos aspectos centrais, o Marcos já tocou aí, é a questão da escravidão. A escravidão é um aspecto central, né? Já falou isso sobre Jacob Gorender, e esse aspecto é muito importante, inclusive, do ponto de vista dos revisionistas, que a gente falou mais atrás, né? De resgatar a famosa e tão criticado mito da democracia racial no Brasil, né? Que muitos querem dizer que o Brasil é um país em que a escravidão foi branda, em que os negros e os brancos tinham relações, né? Quando, na verdade, né, o que houve, muito claramente, foram negros senhores que estupraram escravos, né, que oprimiram os escravos, a violência física contra os negros, né, a questão da alimentação, que os negros comiam os restos que sobravam na casa dos senhores. Então, como o Marcondes falou, a elite brasileira, né, a burguesia brasileira sempre quis distância e distanciamento dos pobres, né? Sempre quis. No primeiro momento, ligado à questão até porque durante o Brasil colônia e o Brasil império, a condição de trabalho era condição de subalternidade, né? Não se deve trabalhar. Os brancos não trabalhavam no Brasil. Trabalho é algo degradante, né? Algo que depois vai ser questionado, até porque trabalho é coisa para negro, né? É coisa para preto. Então, esse era um discurso muito forte no Brasil durante a colônia. Então, esse discurso tem a ver com a formação da nossa república e da nossa elite, né? Essa elite que, quando vai construir o Brasil quanto uma república, construiu através de um golpe, né? Você não vai ter uma manifestação popular tomando o poder, você não vai ter rebeliões populares tomando o poder, vai ter uma elite que dá um golpe, ligado ali a setores cafeicultores, militares, os setores da igreja, vão derrubar o império, vão construir uma república, e essa elite sempre quis isso, né? Tanto é que na Primeira República, cerca de 3% podia votar, então eles não queriam nenhum contato com os pobres, né? Então essa elite hoje, né? Essa burguesia que tem falas que acham que tem que liberar a elite que é legatária dessa herança ideológica da elite brasileira. É uma elite, né, usando a discussão do Gessé de Souza, é uma elite do atraso mesmo, é uma elite que pensa, né, que reflete a partir de um olhar de uma elite autocrática, de uma elite autoritária, que acha, né, como parte acha que, de fato, o melhor é um governo autoritário, repressor, que combata a luta de classes, né, uma elite que acha que morrer pobre é normal, né? É uma elite que muitas vezes, por ter uma formação cristã, ela acha que a caridade vem maior do que a redução das desigualdades sociais. Então, é uma elite que acha que dar esmola já é o necessário. Então, essa elite brasileira tem essa formação extremamente vinculada a esse conservadorismo. Eu acho que uma coisa aponta um ponto importante, né, que é o ponto do escravismo.
O segundo ponto é a própria formação da nossa república, né? Que sempre foi uma república formada, né? Apesar de existir muitas manifestações populares, muitas lutas populares importantes, né? Você tem lutas trabalhistas no começo do século XX, você tem lutas camponesas, como Canudos, Contestado. Você tem aí sempre uma república vinculada a uma elite, né? No primeiro momento, uma elite que podia pagar, né? Durante todo o Império, por exemplo, só podia votar quem tinha dinheiro. Depois, uma elite alfabetizada, né? Só na última Constituição que os não letrados puderam votar. Então, você tem uma formação de uma elite que é uma elite que tem um capital econômico, que domina esse capital econômico, que impõe esse capital econômico, e impõe ideologias muito violentas, como a questão da obediência, a questão da passividade. Então, esse discurso é muito forte. Então, como o Marcondes falou, eu acho que esse aspecto é importante a gente lembrar. O papel da história é justamente questionar esses discursos que foram construídos, né? Questionar esses processos, e inclusive questionar no sentido de conscientizar, que eu acho que esse é o grande fundamento do processo, né? A gente entender que essas formações são formações históricas, são formações que foram construídas por setores da elite, e que existem, sim, várias manifestações populares que tentaram romper com isso, né? Que foram abortadas por N motivos, mas são fundamentais para compreender e fortalecer a nossa luta contra esses setores, né? Que são extremamente complexos, extremamente detentores do poder, né? A gente tem influência, por exemplo, ontem a Globo retransmitiu a final da Copa de 2002, né? Alta audiência, né? Por mais que se critique a Rede Globo, ela ainda é uma emissora que tem um domínio cultural, um domínio ideológico de formular, né? O Jornal Nacional e etc, o Fantástico. Então, você tem mecanismos dessa burguesia muito violentos, como a informação, o controle dos meios de comunicação, né? O controle da economia, né? Dos bancos. Então, esse processo é fundamental de se compreender, né? E o papel da história é justamente questionar como foram construídos esses elementos, né? Como foram construídos historicamente esses elementos, e a partir daí levar uma conscientização histórica, né? Mostrando que existiam contradições, né? O Gessé de Souza, ele tem uma tese que eu acho que é a tese muito importante, né? Mostrar que essa elite ela é do atraso porque ela ainda é uma elite formada, né, da escravidão, né? Eu acho que essa discussão dele é muito importante. E isso respinga também, professor, em setores das classes médias, né? Setores das classes médias que, com a ascensão do capital, com o crescimento do capital, passam a refletir também o que o Marcos falou, que é essa ideologia burguesa. Então, é uma coisa importante a gente refletir, né? Que como foram construídas também as classes médias brasileiras, né, que é uma questão importante discutir e refletir sobre esses fatores. Isso é o papel da história, refletir sobre esse conjunto de fatores que construíram o Brasil e essa brasilidade. Nós tivemos aqui uma aula, né, do professor Marconi, do professor Rafael, né, que demonstraram a necessidade, vamos utilizar assim, entre aspas, a utilidade da história, né, para a compreensão da realidade atual. E eu queria destacar uma coisa, realmente, isso é que é preciso, né? Por isso o ataque tão virulento da extrema-direita à história, à sociologia, à filosofia, porque geralmente, a gente pode até nomear as pessoas, geralmente os intelectuais da extrema-direita são muito medíocres, né? Inclusive os que estão na universidade que nós conhecemos. São aqueles tipos de intelectuais que são provocadores, que não conseguem, só balbuciam críticas, não conseguem elaborar uma visão geral de mundo, quer dizer, tudo é o PT, tudo é culpa da esquerda, vocês podem perceber isso, né? E nunca falam pelas suas próprias palavras, ficam citando autores deslocados, é o tipo, né? Eu não sei se é mediocridade, se é imbecilidade, se é limitação, se é ignorância, não tem isso. Mas, por exemplo, dizer que a esquerda é violenta, que a esquerda se arma, esse tipo de besteira. Porque, de certa forma, o grande problema da esquerda é que a nossa esquerda é ultra pacifista, não é verdade? Ou eu estou mentindo?
O Lula tinha uma multidão imensa, aí ele foi lá, se entregou, não foi ser preso, né? O Partido Comunista Brasileiro, os trabalhadores estavam se mobilizando, lutando. O que é que o pacifismo do PCB diz? Não vai ter golpe. Tem um esquema militar, vamos parar o país, né? Então, quem é violento, quem está armado até os dentes, é a burguesia que tem o Estado burguês, que tem as suas milícias, que tem os seus grupos de jagunços e latifundiários. E como o dinheiro compra tudo, eles também compram esses medíocres da universidade, né, que ficam assim, né? Tem um filme, o Malcolm X, tem uma coisa genial. Um momento do filme que me marcou muito, que ele está debatendo, você deve se lembrar, com o outro negro, que é um professor universitário, e o outro negro vai dizer assim: é um absurdo, você é muito sectário, você é muito violento, você não sabe das coisas, olha, eu sou intelectual da universidade, é o Malcolm X assim, gente, olha, nas grandes fazendas, nas grandes plantações, você tinha 99% dos negros apanhando nas plantações de algodão, né, de cana-de-açúcar, mas você tinha aqueles que viviam dos restos que os patrões davam, né, que os escravistas davam. Aí ele olha para o professor e diz assim: ó, esse aqui é um exemplo disso, né? Você tem uma intelectualidade nicha da extrema-direita que fazem isso, né? Tem esse tipo de coisa. E vocês são exemplos de uma intelectualidade jovem, um prazer ter vocês para dialogar, né? Uma importância. O tempo sempre é curto, mas eu acho que eu vou passar para vocês para as considerações finais, porque esse trabalho que a gente está fazendo aqui no GEPOST, na TV GEPOST, é muito importante, porque a gente procura mergulhar nos fundamentos, né? Não só, tipo assim, esses empresários são os bandidos, são isso, mas por que eles são desse jeito? Né? O governo Bolsonaro é um imbecil, aumenta cápito, certo? Agora, por que ele se mantém no governo? Por que a burguesia aceita ele? Essa é a questão, entendeu? O que ele é individualmente, eu não sei se é um problema de psicologia, certo? Né, de história pessoal, mas e se manter no governo é um problema sociológico, político, econômico, né? E de história, né? E demonstra como é que as nossas... Porque é uma coisa que a história vai mergulhar nisso, né? No futuro, né? Como é que você sai de um governo reformista, vai para um governo que era o malandro, né? Há 40 anos furtava, batia carteira, que era o Temer. Depois vai para uma eleição fraudada, elege um mercado desse, um governo que falar que tem maluco até um elogio, né? E está numa situação que está. Então, eu acho que quanto mais a gente procurar as raízes historiográficas, as raízes históricas, isso ser do jeito que é importante. Eu queria passar para vocês as considerações finais, já deixar um convite, né? Sempre vou dar aqui o Marconi, agora você também, que agora nós vamos explorar ele também, Rafael, certo? Que nos ajuda, né, a compreender que penso eu, né, para você superar o presente, nós temos que olhar para o passado e eliminar o que é que no presente tem do passado. Entendeu? Então, nós ainda temos o latifúndio, temos o patrimonialismo, temos essa visão que as classes dominantes têm, que, como você colocou, vocês colocaram, não fazem... Uma coisa que vocês colocaram de maneira excepcional: as classes dominantes brasileiras não se sentem fazendo parte do povo brasileiro. Onde eu vi uma reportagem, um deputado aí, acho que é o seu Torres, sei lá, disse o seguinte: não, rico tem que ficar em casa para se resguardar, pobre tem que trabalhar. Né? Trabalhar, pegar o coronavírus e morrer porque tem mais pobre. Que é o mesmo pensamento do escravista que dizia: deixa o nego morrer, trabalha 8 horas, se durar 8 anos, não tem problema não, a gente manda pedir mais outra leva da África. Quer dizer, a mesma lógica. Então, eu acho que isso é importante que vocês colocaram, ou seja, a gente só supera o presente, conhecendo muito bem o passado, né, para combater as mazelas do passado que dá perdido no presente. Então, com a palavra, agora eu vou inverter, tá certo? Pode ser? O Rafael, suas considerações finais, e depois para o Marcos. Professor, eu acho que o primeiro passo, o senhor colocou aí um passo, o primeiro passo é a gente reconhecer
o nosso processo histórico, né, as nossas lutas. Eu concordo com o senhor quando diz que a nossa classe muitas vezes é pacífica, né, muitas vezes ela aceitou, mas isso tem que ser compreendido também de conjunto de derrotas que nós tivemos, né, as derrotas históricas que a nossa classe teve, né, os vários movimentos, né, o que foi fundamental, porque, por exemplo, historicamente, querem tirar das lutas negras o papel delas para discutir a abolição no Brasil. Foi fundamental. Se você pegar ali no final do século XIX, várias greves escravistas, fugas em massa, o movimento abolicionista se fortalecendo no Brasil. Então, para a gente compreender a nossa formação e a nossa luta, tem que compreender as nossas derrotas históricas, né? Foram derrotas importantes, né? Foram derrotas extremamente sentidas pela classe, né? Você vai ter momentos em que o proletariado, né, e as classes populares deram respostas importantes, como, por exemplo, nos anos 80, em que você vai ter uma luta violenta contra a ditadura militar, começando ali no ABC, e vai se desdobrar em lutas populares como o surgimento da MST, e do PT e de outros movimentos importantes. Então, é importante a gente entender que esses movimentos construíram frutos importantes, construíram frutos fundamentais para o Brasil, entendendo nossas derrotas, compreender que a gente precisa se armar, né? Se armar no sentido de teórico, de compreender a realidade, discutir a realidade, de ter uma formação política, de compreender a realidade política, e depois se armar na militância, se armar na luta contra os ataques, né? Porque os ataques são sistemáticos, né? A elite, ela às vezes diverge, fragmenta em algumas oposições, mas ela atua completamente centralizada, completamente organizada, e ela sabe como explorar e como tirar as qualidades mais úteis do trabalhador, né? Explorar, alienar, né? E aí para isso serve ferramentas como o racismo, como o machismo, né? Ela utiliza dessas ferramentas que são muito fortes no Brasil. Então é para isso que a história nos é uma ferramenta fundamental de compreender como no Brasil foram usadas essas ferramentas, né? A exploração, o racismo, o machismo, né? E compreender que a gente, para ter uma emancipação política, uma emancipação social, uma emancipação cultural, a gente precisa unir os diversos setores, os mais explorados, os mais oprimidos, todos eles unidos e lutando por uma sociedade melhor, uma sociedade emancipada, né? E isso é fundamental, né? E aprender com a nossa derrota, né? Eu lembro acho que de um vídeo do Ricardo Antunes, que ele fala que o capitalismo teve aí 400 anos de prosperidade, de vitória, né? O socialismo tem 100 e poucos anos, né? 160 anos de organização. Então a gente ainda tem muito que aprender, compreender quais foram nossos erros, fazer a avaliação dos nossos erros, nos organizar politicamente, culturalmente, fortalecer. Eu acho que um dos passos importantes para a gente é o fortalecimento da solidariedade de classe, né? Que nesses momentos como a gente está vivendo, momento de tensão, de crise, ele aparece com muita força. Então, cada vez mais ampliar a solidariedade de classe e compreender que a nossa luta é contra um sistema e um regime que quer, né, nos destruir, né? A elite brasileira, a burguesia brasileira quer destruir, né? Historicamente, ela sempre quis destruir os movimentos populares do Brasil, e é isso que ela sistematicamente. Então, acho que esse é o processo, né? Nos organizar politicamente, compreender, continuar fazendo um avanço teórico, compreender a realidade, discutir a realidade brasileira, os passos complexos que o Brasil tem, as contradições do Brasil, de ser brasileiro, e etc., né? Eu acho que esse é o processo em si, né? E atuar sempre combatendo as opressões, combatendo a exploração, né? Combatendo esse governo fascista de extrema-direita. Acho que esse é o processo que a gente tem que levantar e, claro, todos os dias, né, sociedade de classe, nos apoiando uns nos outros, e que é esse processo. Então, queria desde já agradecer, né, mandar um grande abraço para o Marcos, para o professor Fred, para a Carla, para todo mundo que nos ouviu, né, dizer que a gente tem uma ferramenta muito forte, que é compreender a realidade que nós vivemos, e para isso a história é um fundamento importante, né, e
a gente tem que estar sempre juntos para derrotar essa elite e derrotar o capitalismo que nos afronta. Acho que é por aí. Marcos? Bem, eu faço aqui minhas considerações finais, ressaltando que a história do Brasil ela é reveladora de uma questão sintomática, que nós tivemos mais períodos de golpismo do que períodos de estabilidade democrática, né? Primeiro, a democracia no Brasil ela é tardia, né? A democracia no Brasil ela vem a partir dos processos de abertura de 85, e mais uma vez ela foi interditada, né? Agora com o golpe de 2016. Então, se a gente pegar na nossa história, que é reveladora disso, né? Se você pegar Caio Prado Júnior, Jacob Borender, né? O próprio Sérgio Buarque de Holanda, né? Todos os grandes historiadores brasileiros, assim, sobretudo de caráter marxista, como o Jacob Borender, eles vão revelar isso, né? O nosso país é um país de golpismo, né? Se a gente pegar desde o golpe da maioridade, né, que colocou Dom Pedro II no trono com 14 anos, né? Aí você vem o golpe, assim, a proclamação da República, né? O golpe do Estado Novo, né? O golpe de 64, o golpe de 2016. Então, assim, eu acho que o futuro que nós podemos construir, que esse é o tema da nossa live, né? É um futuro que começa hoje, que é a organização da classe trabalhadora e do conjunto da classe de lutadores e lutadoras do Brasil, visando, né, disputar os espaços de legitimidade política e organizando a classe para tomada do poder. Assim, não quero cair nenhum tipo de chavão, nenhum tipo de utopismo, mas eu acho que a realidade concreta é essa, né? Ou seja, a revolução socialista no Brasil, ela precisa eclodir, né? Então, esse é o grande propósito, né? Assim, acho que nós temos um legado, uma fortuna intelectual, teórica, crítica, fundamental para nos armarmos, né, nesse sentido, e organizarmos a busca por uma unidade de classe para lutar efetivamente, né, por uma sociedade emancipada da exploração do homem pelo homem, né, como vai dizer acho que esse é o sentido da revolução, é a abolição da propriedade privada, é a abolição do trabalho alienado, né, é a abolição, a superação da sociedade de classes, vamos dizer assim, a suplantação da exploração do homem pelo homem. Esses princípios fundamentais que orientam o comunismo, eles têm que estar assim no nosso horizonte, porque nós acreditamos na possibilidade objetiva da revolução socialista. Essa é a alternativa ao capitalismo. Então, como diz o Rafael, vamos sim analisar os nossos erros históricos, compreender o sentido das nossas derrotas, mas apontando para um futuro possível. Esse futuro possível, eu acredito plenamente, é a Revolução Socialista. Eu acho que esse legado, né, histórico, né, ele tem que ser atualizado, temos que voltar a ler sempre os clássicos da Revolução Russa, o legado do marxismo, atualizarmos o debate e, enfim, construir nossas trincheiras e avante na luta. Quero agradecer aqui essa oportunidade, né? É uma honra estar aqui mais uma vez com o Fred, com o Rafael, agradecer a companheira Carla, todos do GPOST e todos que estão participando agora com a gente aqui na live. Um grande abraço a todos e todas. Só fazendo um convite que na quinta-feira agora, né, nós vamos ter o retorno do grupo de estudo da ontologia, certo? Vai ser aqui via essa plataforma, né, do Hangout, né? E aí, assim, vamos nos encontrar à distância, mas com aquele sentimento de unidade, né? Que a reflexão teórica não pode parar, porque quando a realidade prática exige a nossa ação, acredito que nós estaremos preparados aí para as lutas doravante, né? Então, grande abraço a todos e todas. Obrigado, Marcões, obrigado, Rafael. Inclusive, vocês já levantaram até a proposta de uma nova temática aí, que é a democracia no Brasil, né? Muito bom. Como, né?
interessante. Obrigado aos que nos assistiram, que vão nos assistir, certo? Obrigado a Carla, né? Que está por detrás, vamos dizer assim, das câmeras, né? Fazendo toda essa articulação. E até a próxima, pessoal.